em voz alta em nome de Jesus. Leia por gentileza 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 16. 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 16. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo 16. Um dos obreiros que achou, por gentileza, leia em voz alta. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 16. Elisama, Eliada, Elifpelete. Glória a Deus. Mais uma vez, preso alto. Elisama e Eliada e Elifpelete. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos perceberam, talvez para alguns é um versículo meio que diferente, que relata o nome. Alguns já presenciaram essa ministração sobre este versículo em minha pessoa, e aprove a Deus mais uma vez a dizer no meu coração: pregue mais uma vez sobre esta palavra. E recordo eu que na minha ministração desta palavra eu não cheguei a concluí-la. Terminei em Elisama, e aprova o Senhor mais uma vez trazer o término dessa mensagem para os vossos corações. Amém? Amém. Perceba que o versículo a qual nós acabamos de ler relata 3 nomes masculinos. 3 nomes masculinos, filhos de Davi. Perceba que no versículo 16, o autor da história, a qual vai no seu próprio nome, Samuel, ele relata e fala sobre os 3 filhos de Davi. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que Davi tomou para si várias mulheres. Não só mulheres, mas também concubinas ao seu lado. Entendo eu que Davi, por coabitar com essas mulheres, tivera filhos. E quando eu abro a Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 3, versículo 2 ao 5, a Bíblia é capaz de dizer que 6 filhos de Davi nasceram em Hebron. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3 ao versículo 16, em 1 Crônicas, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 9, eu entendo que nasceram 3 filhos de Davi em Jerusalém. Se você pegar essa soma, você vai perceber que na totalidade dá 19 filhos. Quantos filhos, irmãos? Vem comigo, quantos filhos? Então 6 filhos nasceram em Hebron e 13 filhos nasceram em Jerusalém. A Bíblia não diz quantos filhos nasceram com as concubinas de Davi, mas a Bíblia é capaz de dizer e relatar que Davi teve filho com essas concubinas. Mas para totalizar 20 filhos, ainda falta um, na qual a Bíblia é capaz de dizer em 2 Samuel, no capítulo de número 13, versículo 16: e também nasceu Tamar, e a mesma foi acometida por um incesto. Pregador Otiniel, o que é isso? Quando eu disse que nasceram-lhe 6 filhos em Hebron, 13 filhos em Jerusalém, a Bíblia somente vai mencionar, eu não sei porque o Espírito Santo colocou isso no meu coração, a Bíblia é capaz de mencionar somente o nome de uma menina, somente uma filha de Davi. A Bíblia diz que esta jovem foi acometida por um incesto, trazendo para os dias atuais, nos dias de hoje, na linguagem da lei,
Entendemos que incesto, o mesmo foi acometido obrigatoriamente em um estupro. Vou repetir mais uma vez, não sei porque o Espírito Santo está mandando. A Bíblia relata o nome desta menina, porque a mesma foi acometida por um incesto. Não é à toa que o autor faz a menção do nome dessa jovem, porque a partir do momento do adultério de Davi, a casa de Davi não foi a mesma, porque o profeta Natan, enviado por Deus, foi até a presença de Davi e disse: a espada do Senhor não apartará do meio da tua casa. Depois desse dia, a casa de Davi não foi a mesma, do mesmo tal que Aminon teve o prazer, o desejo de se deitar com a sua irmã Tamar, e a obrigando a se deitar com ele, e do mesmo modo o incesto aquele dia aconteceu. Absalão agora ficou sabendo que a sua irmã foi acometida por um incesto. Absalão então vai em busca de matar o seu próprio irmão. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que Davi tem 20 filhos com essas mulheres. Alguns filhos que Davi tivera, alguns nomes tinham os seus significados. Davi não colocava o nome nos seus filhos à toa. Davi colocava o nome nos seus filhos porque em algum período ele passou por um momento de provação, passou um momento de dificuldade, passou um momento de perseguição. Então todas as vezes que Davi vivia um período de perseguição e da mesma mulher concedesse um filho da qual fosse dele, ele então colocava o nome pela situação em que ele estava vivendo. Você vai entender o que eu vou pregar nessa noite. Davi então coloca os nomes nos 20 filhos da qual ele tem. 3 deles são mencionados em 2 Samuel capítulo 5, no versículo 16, a qual nós acabamos de ler. No versículo 16 ele diz: Elisama, Eliada, Elifelete. Davi ele teve, irmãos, outros filhos. Davi ele teve outras filhas, só que não são mencionados e nem registrado na Bíblia Sagrada. As escolhas dos nomes daquela época eram muito importantes nos tempos bíblicos. Cada nome de um filho de Davi tinha o seu significado. O nome se tornava parte importante da vida da criança. Eu vou repetir mais uma vez, para deixar gravado isso na sua memória. As escolhas dos nomes eram muito importantes nos tempos bíblicos. Cada nome de seus filhos, Deus tinha um significado. O nome se tornava parte importante na vida de uma criança. A tradição judaica, ela acreditava que o primeiro devia conhecer o nome da mesma do que antes conhecer a pessoa. A tese do judaísmo, ela fala para mim, ela fala para você, que antes de conhecer uma pessoa, é preciso conhecer o seu nome. Vou repetir mais uma vez para você glorificar. Antes de você conhecer a pessoa, é necessário conhecer o seu nome, porque naquela época o mais importante era conhecer o nome da mesma. Então o nome da criança, geralmente, irmãos, era escolhido por ambos, ou pelo pai ou pela mãe.
me recordo eu quando a Bíblia diz que Isabel vai ter um filho. Vem os vizinhos para colocar o nome no menino, dizendo: coloca o nome dele de Zacarias. Só que havia uma promessa na vida daquela mulher, havia uma promessa na vida daquele homem, que o menino que nascera de Isabel se chamaria João Batista. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada em 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 21, a mãe colocava o nome do menino por causa da situação em que ela estava vivendo naquele momento. Olhe para cá, a Bíblia diz que a arca da aliança foi levada embora para a terra dos filisteus, e a Bíblia é capaz de dizer que a nora de Eli, quando fica sabendo que o seu esposo morre na batalha, também o seu sogro morre caindo da cadeira, a Bíblia é capaz de dizer que ela começa a sentir as dores de parto, ao ponto de nascer o menino. E quando nasce o menino, a Bíblia é capaz de dizer que a mesma coloca o nome na criança, dizendo acabou, que segundo a tradição do judaísmo do Velho Testamento, quer dizer, foi-se embora a glória de Deus. É nessa situação em que esta mãe estava vivendo naquele dia, porque a arca da aliança foi levada embora, e pela situação do momento em que ela estava vivendo, colocou o nome daquela criança de acabou, porque foi embora a glória de Deus. Agora olhe para cá, se uma mãe descesse até o poço para buscar água, e a mesma no mesmo instante concedesse e desse à luz a criança junto ao poço, ela poderia colocar o nome daquela criança de Bera, porque Bera no grego significa nascido junto ao poço. É por causa do momento e da situação em que ela estava vivendo. Se a mesma tivesse e concedesse um filho em tempo de uma tempestade, em um inverno, e a criança nascesse, a mãe poderia colocar o nome de Baraque, porque Baraque no grego quer dizer tempestade ou relâmpago. Então a Bíblia diz que os nomes naquela época tinham seu significado. Só coloca o nome. Eu já vou profetizar para você. Abre a tua boca para adorar. Levanta a tua mão para o céu para receber a palavra profética para a tua vida. Só coloca o nome no milagre quem já passou pelo processo da dor. Vou repetir mais uma vez. Só coloca o nome no milagre aquele que já passou pelo processo da dor. Estou sentindo Deus aqui que acredita nisso. Só coloca o nome no milagre aquele que já passou pelo processo da dor. Aleluia. Estou sentindo a presença. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que o autor Samuel, ele coloca os nomes dos 3 filhos de Davi, a qual os mesmos têm um grande significado espiritual para a minha vida e para a sua vida. Quando o autor ele escreve dizendo Elisama, é porque um certo momento na vida de Davi, ele necessitava e precisava que Deus ouvisse. Eu vou repetir mais uma vez para você glorificar. Elisama no hebraico significa Deus ouve. Vou repetir mais uma vez. Elisama no hebraico quer dizer Deus ouve. Deus ouviu a oração de Ana. Deus ouviu a oração de Daniel, estando na cova dos leões. Irmão, não vou parar enquanto não você glorificar. Deus ouviu
Ana orou durante 20 anos para conceber e ter a Samuel. Aleluia. Daniel orou estando na cova dos leões. Já estou sentindo a presença de papai aqui. Deus ouviu a oração de Ezequiel, o mesmo que estava deitado sobre uma cama com enfermidade no seu corpo. Ele disse para Deus: Deus, me dá um fã de vida. Aí o profeta Isaías volta dele e diz: você terá 15 anos. Está sentindo a presença de Deus aqui? Cadê os adoradores nessa noite? Cadê os adoradores nessa noite? Cadê os adoradores nessa noite? Cadê aqueles que adoram em espírito e verdade? Cadê aqueles que adoram em espírito e verdade? Deus ouviu a oração de Ana. Levanta a tua mão para o seu irmão para você receber. Deus ouviu a oração de Ana. Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus ouviu a oração de Daniel na cova dos leões. Deus ouve o justo clamando e livra das suas angústias. Deus ouve, irmão. Um certo momento na vida de Davi, quando ele estava vivendo um momento de perseguição, quando Davi estava vivendo um momento de clamor, de angústia, de perseguição, chegou um momento na vida dele, irmão, que ele só conseguia clamar ao Senhor, que ele só conseguia orar ao Senhor. Como é bom orar e Deus ouvir. Como é bom entrar no quarto e clamar a Deus e Ele ouvir. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O que falta em nós, irmão, não fala de mim. O que falta em mim é entrar dentro do meu quarto e orar ao Senhor e Ele me ouvirá. Aleluia, Jesus. Glória. Glória a Ele. Glória a Ele. Deus está ouvindo a oração da tua noiva. Deus está ouvindo a oração dos teus servos. Deus está ouvindo a oração da tua noiva. Deus está ouvindo a oração da tua igreja. Não pare de orar, faça como Davi. No meio da perseguição, da prova, continue orando. Deus está ouvindo. Continue buscando. Deus está ouvindo. Lá vai. O que Deus colocou no meu coração, eu não posso retornar para minha casa e pagar preço depois. O problema da nossa geração é que Deus ouve as nossas queixas também, irmão. Olhe para cá, eu vou pregar tudo o que papai colocou no meu coração. O problema dessa geração é que Deus também ouve as nossas queixas. Deus também ouve as nossas reclamações. Deus também ouça as palavras rebeldes que saem da tua boca. O problema dessa geração é viver com uma espiritualidade sanguessuga. Me dá. Deus não trabalha assim. Verdade, Deus. Você te dá de Deus aqui. A espiritualidade do que é relatado pelo grande Salomão no seu livro de Provérbios, ele vai dizer que sanguessuga tem duas filhas. Dá. Aleluia. Deus, poder. Santo. Essa espiritualidade tem entrado dentro das igrejas. Deus. Aleluia. É aquele crente que está insatisfeito do que Deus tem feito primeiro. Glória. Aleluia. Deus ouve as suas reclamações. Deus está ouvindo as suas queixas. Deus está ouvindo as suas palavras rebeldes. Deus não trabalha sendo impressionado na parede, não. Deus não
dessa forma. Para de ficar nessa insatisfação. Começa a orar a Ele e Ele te ouvirá. E no momento certo, o céu se abrirá. Tem glória aí. Tem glória aí. Davi está vivendo nesse momento, irmão, que é necessário clamar ao Senhor. Davi está vivendo nesse momento que é necessário orar a Deus. Davi sabe que está tendo uma queda espiritual e é necessário clamar ao Senhor. Davi entende que se ele não orar, ele fica longe da presença de Deus. Eu vou repetir mais uma vez. Davi entende que se não tiver uma intimidade com Deus, ele fica longe da presença do Senhor. Deus ouviu quando Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai no pasto. Deus ouviu a oração de Davi quando mesmo matou o leão. Vou profetizar. Deus ouviu mesmo quando ele matara um leão, matara um urso. Deus ouviu a perseguição que Saul estava contra a vida de Davi. Deus ouviu o choro de Davi estando na caverna de Adulão. Vou falar. Deus ouviu a oração de Davi, a qual mesmo disse para o gigante Golias: o Senhor é comigo. Deus ouviu, irmão. O teu milagre tem nome. Dá uma olhada pro teu irmão, diga pra ele: o teu milagre, o teu milagre, o teu milagre tem nome. Davi viveu esse momento agora que pedia para o Senhor, para ele ouvir. E eu entendo que quando eu entro para o meu quarto, quando eu dobro os meus joelhos, Deus ouve. O problema dessa geração, como eu disse, está com a espiritualidade de sanguessuga. Por que, pregador? Porque só busca a Deus por interesse. Eu vou repetir: só busca a Deus por interesse. Não busca a face de Deus, ele busca a mão de Deus. Ele não busca a face do Senhor, ele busca a mão do Senhor. Essa geração vai no culto só quando está com problema. Se a carapuça servir, coloque ela, porque papai colocou no meu coração. Eu só vou no culto hoje, pastor, porque o negócio está desandando dentro da minha casa. A prova aumentou, o deserto aumentou, o fome aumentou. Eu tenho que ir para a igreja. Eu estou sentindo Deus na casa. Eu estou sentindo Deus aqui na casa, irmão. Para com isso. Não vem com essa mentalidade de dizer que eu vou buscar ir na igreja porque estou passando prova. Não. O meu Deus não trabalha dessa forma. O meu Deus não trabalha desse jeito. Mesmo se a porta não se abrir, eu vou na igreja orar. Mas se ela continuar aberta, eu estou lá. Essa geração não quer compromisso com o Senhor, ela só quer benefício. Essa geração só quer promessa, mas não quer obediência. Essa geração só quer unção, mas não quer a santidade. Essa geração só quer que Deus ouça, mas não quer Deus falar. E eu tem glória aí? Tem glória aí? Eu só vou no culto porque a porta se fechou. Eu só vou no culto porque a enfermidade assolou. Eu só vou no culto porque o céu se fechar. Mas se o céu se abrir, eu fico em casa.
cidade não sou lá, eu fico em casa. Se a porta continuar aberta, eu fico em casa. Aleluia. Mas eu creio que aqui nessa noite, irmão, Aleluia. que tem crente passando perrengue, mas está aqui adorando. Tem crente que está com o celeiro cheio, mas está aqui, está adorando. Tem crente que está com a vinha flutuando, frutífica, mas está aqui adorando. Independente se Deus não fizer, Ele é Deus. Se Ele abrir, não, Ele é Deus. Se Ele fechar, Ele é Deus. Se Ele continuar com a porta aberta, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. O teu milagre tem nome, meu irmão. O teu milagre tem nome. Pega a mão do demônio e diga para ele: o teu milagre tem nome. E você vai colocar o nome no teu milagre hoje. Você vai colocar o nome do teu milagre hoje. Samuel, se o primeiro filho aqui escrito no versículo 16, eles amam, que quer dizer Deus ouve, e ele ama. Segundo a tradição dos judeus, Davi então coloca o nome no seu filho de Eliada, porque um período em sua vida ele precisava que Deus o conhecesse. Aleluia. Quando eu olho para esse versículo, eu entendo que esses três nomes fazem parte dos três períodos do momento da vida de Davi antes de se tornar rei em Israel. Aleluia. Samuel, por que Davi colocou o nome de Eliada? É porque em um certo momento na vida de Davi, ele necessitava que Deus o conhecesse. Porque, Samuel, que é necessário Davi colocar o nome de Eliada? Porque a expressão Eliada no hebraico quer dizer Deus conhece. Davi colocou o nome nesse menino porque o milagre que aconteceu nele teve nome, e ele colocou um nome na vida desse menino de Eliada. Eliada significa Deus conhece. Deus conhece o seu coração. Deus conhece as suas necessidades. Deus conhece as nossas situações financeiras. Deus conhece o nosso casamento. Vou falar, papai. O problema dessa geração que está querendo colocar uma máscara para disfarçar que lá vai tudo bem no casamento, mas não está nada bem. Mas o Espírito Santo na verdade me trouxe aqui para dizer para alguém: tira essa máscara, porque Deus conhece tudo. Estou sentindo a graça de Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Você quer mascarar as coisas, meu filho. Nada fica escondido diante da presença do meu Deus, porque um dos atributos do nosso Deus é que Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Não adianta mascarar, porque um dia a máscara cai. Você está mostrando para todo mundo que está bem, mas Deus está te conhecendo.
coisas. Deus conhece as suas necessidades. Deus sabe que aquele dia você pecou. Deus sabe que aquele dia você errou. E não adianta esconder a face do meu Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Não é à toa que Davi escreve ao Senhor dizendo: Deus, naquele dia no meu quarto que eu adulterei com Betseba, o Senhor me conheceu. Eu estou sentindo a graça de Jeová aqui, irmão. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe o meu deitar, Deus sabe o meu levantar. De longe Ele entende meus pensamentos. Deus sabe aonde eu piso, Deus sabe aonde eu passo, Deus sabe aonde eu habito, Deus sabe aonde eu me conecto, Deus sabe aonde eu coloco meus pés. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Deus conhece. Levanta a tua mão para o Senhor. Deus conhece. Deus sabia naquele dia que Davi desceria ao vale e escreveria o Salmo 23, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Deus sabia que naquele dia e conhecia que Davi desceria no vale para lutar com o gigante Golias. Deus sabia naquele dia que Absalão mataria o seu irmão. Deus conhecia a casa, Deus conhece o meu deitar, Deus conhece cada fio de cabelo que você tem. Deus conta as estrelas do céu, o estrado da terra, é o local onde coloca os seus pés. Deus conhece, Deus conhece. Glória a Deus. Aleluia. Último nome. Irmão Luciano, que Davi vai colocar no seu filho Aleluia. é de Elifelete. O que quer dizer isso, pregador? Além, irmão Maria José, de Deus ouvir, Davi sabe que Deus conhece, e Davi sabe que Deus faz. Aleluia. É verdade, Jesus. Glória. Davi, ele coloca, imagine comigo, irmão, os 3 filhos de Davi em pé, ou criança no colo. Ele coloca o nome no menino e começa a dizer: você vai se chamar Elisama, porque um certo dia Deus ouviu a minha oração. Aleluia. Então você faz parte do meu milagre. Davi olha para o outro menino que está no colo da outra mãe e diz: você vai se chamar Eliada, porque uma certa vez Deus me conheceu. Então você tem nome porque é milagre. Da mesma forma, Davi olha para a última criança e coloca o nome no menino, dizendo: você vai se chamar Elifelete. Por que, Samuel? Porque a expressão Elifelete no hebraico quer dizer que Deus faz. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus faz, Glória. é porque há o cumprimento da promessa. Você não entendeu? Vou repetir mais uma vez. Se Deus faz, é porque há o cumprimento da promessa. Vou repetir mais uma vez. Se Deus faz, é porque há o cumprimento da promessa. Irmão, quando Deus cumpre, irmão Luciano, na nossa vida, a promessa que Ele fez, eu não sei se algum dia algum profeta profetizou na tua vida e disse que você será isso, você será aquilo, você será aquilo outro. Eu tenho promessa, você tem promessa, mas essa promessa ainda não se cumpriu. Mas não se preocupe, que Deus vai fazer. E quando Deus faz, Ele faz como Davi. Deus troca as suas vestimentas de pastor de ovelha e coloca a vestimenta de linha de rei. Vou repetir mais uma vez para você verificar. Quando Deus faz, Ele tira as vestimentas de pastor de ovelha e coloca a vestimenta de vestes reais.
cajado de pastor e coloca o cetro de líder. Vou repetir mais uma vez para você glorificar. Deus não faz, Ele troca o cajado de pastor para o cetro de ouro de rei, porque Deus faz, Deus faz, Deus faz. Aí eu te faço uma pergunta: o que Deus fez na sua vida esse mês? Aleluia. O que Deus fez na tua vida esse ano? Aleluia. O que Deus fez? Fala consigo mesmo, feche seus olhos. Aleluia. Fala consigo mesmo. O que Deus fez comigo? Eu sei que esse mês Ele fez algo por você. E se Ele fez, é motivo de você colocar nome nesse milagre. É motivo de você colocar nome nesse milagre. Eu sei que Deus fez algo na tua vida esse mês. Eu tenho certeza que Deus fez algo para você esse ano. Deus fez algo para você essa semana. E é motivo de você colocar nome nessa dor. Porque essa dor tem nome. Cadê os adoradores? Eu vou te dar um segundo para você adorar. Eu vou te dar um segundo para você glorificar. Eu vou te dar um segundo para você exaltar, porque Jesus está na casa. O teu milagre tem nome. O processo dessa dor tem nome. Se coloque de pé, igreja, se coloque de pé. O céu está descendo para a terra. Os anjos desceram para cultuar. O céu está descendo para a terra. Os anjos desceram para cultuar. Meu Deus, há uma presença do Espírito Santo aqui. A presença do Espírito Santo pareia no meio da nave da igreja. O Espírito Santo de Deus está aqui. Olha o que Deus fez na vida de Davi. Tirou ele do campo para colocar ele na onde? Deus faz ou não faz, irmão? Deus tirou Davi no meio do pasto das ovelhas e colocou ela sentada sobre o trono. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teus inimigos não vai entender. Creia na promessa, creia em Cristo. Eu quero te provar a Bíblia para a gente encerrarmos. Em alguns segundos, Deus tomar a tua casa com sua presença. Pregador, eu te digo, se Deus ouve, é porque algum dia Davi, em sua vida, no momento da sua trajetória, ele clamou, orou ao Senhor. Se Deus conhece,
É porque Davi sabe que algum dia ele deslizou no caminho e Deus conheceu. Só que chegou a hora de Deus fazer, irmão. Eu não sei o que você está precisando, mas creio que Deus vai fazer. Que prova isso na vida. Aí vem Ana cantando. Vem Ana cantando, escrevendo um cântico de Ana. No capítulo 2, no versículo de número 8. Ele levanta o pobre do pós, deixa o esterco, exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são o alicerce da terra, ele se assenta sobre eles. Aleluia. Só você, só você que presenciou algo essa semana, esse mês, levanta a sua mão. Que tal colocar o nome dele agora? Que tal colocar o nome dele agora? Ah, não sei. Faça como anda. Esse menino se chamará Isaac, porque a Deus o pediu. Teu milagre tem nome, irmão? Um momento de silêncio. Você vai ficar com a sua boca fechada. No teu interior você vai colocar o nome nesse milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tremendo. Aleluia. Nós santos, Jesus. Se vier o nome, irmão, eu vou contar até 3. No 3 você vai soltar o nome desse milagre para fora. Isso aqui é coisa espiritual. Aleluia. Oh, Jeová. Glória a Deus. Coisa espiritual. Aleluia. Parabéns. Já colocou o nome desse milagre? Glória, glória. Esse processo da dor tem milagre. Não tem nome. Deus ouve, Deus conhece, Deus faz. Esse foi os nomes que Davi colocou. Mas o seu é diferente. Aleluia. Colocou o nome desse milagre? Colocou? No 3, você vai gritar bem alto o nome deste milagre. Glória a Deus. 2, 3. Tem alguém com o nome do milagre? 1, 2, 3. Jesus está lá. Jesus estava lá. Jesus estava lá. Eu já contei porque estava. Dá licença. O pastor estava lá em casa. Eu contei esse milagre lá em casa. É milagre material, mas é coisa que eu não podia fazer. Aleluia. Pegar um exame. E eu esqueci até cara em casa. E eu tenho problema na minha terra. E para mim descer o morro, a ladeira é bem forte. Mas dá licença. Dá licença, deixa eu mostrar para você. Se tivesse colocado um pedaço de ferro de paralelo assim, eu nem ia ver. Mas o Senhor colocou assim, para que eu olhasse por cima. Aleluia! Cadê a cena que tem o processo de novo melhor?
participado nada. Tem mais alguém que tem participado comigo, irmão? Tem mais alguém que tem participado comigo? Tem mais alguém que tem participado? Ele é o Deus que sabe. A presença do Espírito Santo está aqui. Deus supre as necessidades. Ele estava lá. Ele é o Deus que cura. Aleluia, Jesus. Deus vai fazer acontecer. Os teus inimigos não vai entender. Creia na promessa, creia em Cristo. Ele é contigo. Eita glória. Aleluia, Jesus. Pode vir no altar do Senhor, pode vir, porque o nome tem milagre. Porque o milagre tem nome. O processo da dor tem nome. O processo da dor tem nome. Antes que eu fumava. Agora vai fazer um ano que eu não fumo mais. Deus é Deus que liberta. Deus é Deus que estava lá. Deus é Deus que sustenta. Deus é Deus que cura. Deus é Deus que liberta. O milagre tem nome, irmãos. O milagre tem nome, irmãos. O milagre tem nome. Teu nome tem milagre, teu nome. Seu milagre tem nome. Seu milagre tem nome. Glória a Jesus. Deus que Eu passei por um período que eu queria entregar tudo. Pegar meu cargo na igreja, no ministério. Mas, a chegar aqui, Deus me renovou. E vale a pena servir a Deus. E continuar pregando a palavra de Deus. Por isso que eu transformando meu milagre em Deus de renovo. Deus está na casa, não desce lá, presbítero. Abraça a tua esposa e diga para ela: a partir de hoje o meu milagre tem nome e a minha família foi renovada, porque Deus ainda renova os laços familiares, porque o milagre tem nome. Amando e derramando, subdecaia, amando e derramando, subdecaia. Deus está na casa. Irmão, esse culto nem que vá meia-noite, mas o Espírito Santo é que está correndo esse culto. É o Espírito Santo que está na dirigência desse culto. O meu menino, ele caiu semana passada na escola e bateu a cabeça. Aí me ligaram para eu ir buscar ele na escola. Quando chegou lá, ele estava sentindo muita dor, mas muita dor mesmo. Aí cheguei em casa e falei, não sei se eu levo no PAN, o que eu faço? Aí levei no PAN. Quando chegou lá no PAN, ele sentindo mais muita dor mesmo, e o PAN lotado, e eu falando com o Senhor em pensamento. Aí quando atendeu ele, a médica falou assim, eu vou pedir uma tomografia da cabeça para ver o que deu. E eu orando, falei, ai meu Deus do céu. E a médica falou, se der alguma coisa, vai ter que ficar aqui pelo menos de observação hoje, porque ele é uma criança. Deus, e eu orando lá naquele PAN sozinha, tarde da noite. E quando fez, saiu o resultado, a médica me chamou e falou assim, não deu nada não. Glória. E pelo tom
professora me falou, eu creio que foi a mão do Senhor que segurou a cabeça dele. Porque era para ter dado alguma coisa. Mas o Senhor, Ele é fiel na nossa vida. Glória a Deus. O meu milagre tem nome. Todo mundo fala que meu sorriso é muito lindo, que eu sou muito sorridente, mas quando eu cheguei aqui há um mês, Deus me libertou. O meu milagre chama liberdade emocional. Liberdade emocional porque eu não tinha liberdade de contar para ninguém, a não ser para Jesus. Mas emocionalmente eu tinha síndrome do pânico, não tenho mais. Síndrome emocional, eu não gostava de estar no meio das pessoas. Para mim era uma dificuldade enorme, mas eu tinha prazer só de ir para a casa do Senhor, mas tinha maior dificuldade de estar na casa do Senhor, porque para mim é um prazer estar na casa do Senhor, mas eu gostava de ir na casa das pessoas, na família é difícil para mim. Eu só gostava de estar dentro do meu quarto, na minha casa. Quem me conhece sabe. Mas hoje o Senhor colocou um nome e pôs um ponto final. Há 20 anos, que era a fobia emocional de estar no meio de pessoas. Eu tinha até sudorese por estar no meio das pessoas. Não gostava de chegar nem na janela da minha casa, mas sempre estava na presença das pessoas, sorridente, alegre, não como uma máscara, mas porque eu me esforçava, porque a Bíblia fala que faça tudo conforme a sua força. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, a missionária e o pastor estavam lá na minha casa e orou, e o Senhor me libertou, e aqui foi precisado pela palavra. E Deus foi ponto final através do nome, e este nome hoje na minha vida é liberdade emocional. O meu nome tem nome, né? Eu estou liberando para o inferno ouvir, eu estou livre. Amém? Irmãos, assim não é todo dia não. É verdade, Jesus. Verdade? É verdade. Não é todo dia não. Então, meu filho, ó, um segredo: cada gigante que tomba, coloca o nome, para que o nome do Senhor seja glorificado.